Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no feriado de Sexta-feira da Paixão. Tá caindo uma chuvinha aí atrás, tem uma mangueira bonita pra vocês olharem. E eu separei aqui algumas partes da Bíblia pra gente ler e pensar no que aconteceu pra gente ter esse feriado do dia de hoje. Eu queria começar com 3 versículos em Gênesis. Porque a cruz não foi surpresa para Deus, muito pelo contrário. A cruz foi prevista no comecinho da Bíblia. Uma vez eu até ouvi uma frase assim, que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: vão passar carros aqui. Eu tentei ficar mais para lá, mas como está chovendo não teve jeito. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você não acredita na Bíblia, será que você não acredita ou você não quer que ela seja verdade? Porque a Bíblia expõe um Deus completamente justo, completamente santo, juiz soberano que definiu leis que não tem como a gente fugir. Será que nessa ideia de não haver Deus não está uma intenção de não ter que prestar contas? Porque Deus estipulou a lei. Aqui, ordenou: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui foi uma lei. Se acontecer isso, a consequência vai ser essa. E aí o que aconteceu em Gênesis 3,15? Bom, o que aconteceu adiante? Obviamente, essa lei foi desrespeitada, né? O homem não obedeceu à lei que Deus deu, e com isso ele perdeu a comunhão que tinha com Deus. Muitas pessoas falam: se tivesse um Deus não haveria tanto mal no mundo. Já parou para pensar que a perspectiva pode ser exatamente a oposta? Que é a misericórdia de Deus que não deixa que nós sejamos consumidos. Tem um versículo na palavra que diz que é a graça de Deus que não deixa que nós sejamos consumidos. É um milagre existir chuva, existir vida, existirem famílias, existir alimento. Deus não fez o mundo para que ele fosse como ele é agora. Ele decretou a lei não foi cumprida, e ainda assim, Deus, na sua infinita graça, ele fez um caminho de volta. Olha que a primeira menção à cruz foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: Deus aqui está falando com a serpente, tá? Depois que a serpente enganou Eva e tal. Deus diz assim: a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus aqui está falando com a serpente, e quando ele diz a semente da mulher, ele está se referindo a Jesus, filho de Maria. Então, a semente da mulher, Jesus, te ferirá a cabeça, serpente, e tu, em contrapartida, vai ferir o seu calcanhar. Então, toda a tortura que Jesus sofreu na cruz foi o maior horror jamais visto. A Bíblia ensina, como a gente vai ver adiante, que ninguém jamais foi torturado como Jesus foi. Ele perdeu a forma humana, mas o triunfo e a vitória dele sobre a morte é tamanho que aquilo não foi senão uma ferida no calcanhar. Aqui um anúncio da morte de Cristo, do sacrifício para que Jesus nos cumprisse em si a justiça que era nossa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida, né? Em Gênesis, Deus decretou a lei de que aquela árvore, do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, as pessoas costumam botar uma maçã, né? Não deveria ser comido, senão ia morrer. E Adão e Eva se escondem depois que eles pecam, eles percebem que estão nus, fazem roupas de figueiras para eles. E
Veja, você não vai tentar tampar sua nudez usando uma roupa, assim, usando uma folha que vai secar, é óbvio. E aí o que Deus faz? Ele sacrifica um animal, um inocente, para cobrir com a pele desse animal. Foi isso que ele fez aqui em Gênesis 3:21. No Antigo Testamento, a gente vê o tempo todo os rituais, os sacrifícios, né? De matar um cordeiro, né? Isso é um prenúncio do Cordeiro perfeito de Deus, que é Cristo, que seria morto numa cruz para cumprir nele a pena que era nossa. E aí, em relação ao sofrimento, todo o sofrimento que Jesus viveu na cruz, olha só o que diz Isaías no capítulo 52, versículo 13. Detalhe, tudo isso aqui foi escrito assim, muitos mil anos antes de Jesus nascer. São profecias. Em Isaías 52:13 está escrito: pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer, o seu semblante, estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que todos os filhos dos homens. Olha o que esse versículo está dizendo. Que as pessoas pasmaram à vista dele, porque o seu rosto estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro ser. Isso está nos ensinando que ninguém jamais foi torturado como o homem Jesus Cristo foi naquela cruz no Calvário. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, olha só: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Olha a lógica de Deus, olha a justiça de Deus como é que é efetuada. A lógica de Deus não foi retributiva. A lógica retributiva é a da justiça dos homens. Olha, você roubou, você fez tal coisa, você vai pagar a pena. Deus nos oferece graça em Cristo Jesus. Existe a lei não foi cumprida, existe uma penalidade, não tem como fugir dessa penalidade. A diferença é, você vai querer que a penalidade recaia sobre você, ou você recebe a penalidade ou você recebe a graça que foi a penalidade recair sobre Jesus Cristo. Tá entendendo? A lei que Deus decretou no início de Gênesis não tem como voltar atrás. A palavra de Deus não volta atrás. Deus é completamente justo, Deus é completamente santo. Ele não admite pecado. Então, se ele decretou uma lei de punição para o pecado, essa lei vai ser cumprida. O pulo do gato essa punição vai ser cumprida em quem? Em você ou em Cristo? Porque Cristo na cruz pagou a conta. Você recebe ou você rejeita essa fatura paga? Né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que ele rasgou o escrito da dívida. Se você confessar a Deus anseio, se você confessar a Deus temor, porque nossa, como isso foi uma realidade concreta para mim, de medo, eu vou receber isso aí, mas eu sei que Jesus promete uma reconfiguração total e completa. Às vezes a gente não quer abrir mão do que a gente conhece, mesmo que a gente esteja sofrendo por medo, muitas vezes. Então, é uma questão de ser honesto, sabe? É uma questão de ser verdadeiro com Deus. Não mentir, não fazer de conta, não passar por cima. Jesus oferece de graça. Para ele custou muito, para nós é de graça, é um presente. Mas é um fato que Jesus disse para tomar a cruz e ir após ele. Ele prometeu, ele garantiu que a gente não vai ser a mesma pessoa se a gente receber a graça que ele nos oferece na cruz. E a nossa carne, a nossa natureza, o nosso natural, assim, ela pula, ela corre de todo jeito, ela não quer saber disso. Entende? A gente precisa de ajuda, a gente precisa que Deus nos encoraje, assim, que ele opere esse milagre em nós, para que nós recebamos isso e que nós desejemos essa transformação. E eu tô aqui ao vivo, nesse momento, ao vivo não porque eu tô gravando, para dizer que ser escrava de Cristo, escrava da vontade dele, é a liberdade total.
é a alegria total, é a alegria completa. Eu tenho a alegria, eu tenho a liberdade de ser tudo que Ele me fez para ser, se eu estou escrava da vontade dEle. E a vontade dEle é que nós anunciemos a palavra dEle, e é por isso que eu estou aqui nesse feriado. Eu até tentei arrumar meu cabelo, mas não, eu tomei uma chuvinha. Mas vamos voltar à parte séria. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, olha a lógica disso, olha a lógica disso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Olha esse amor, olha essa demonstração de amor. Jesus sofreu muito na cruz. E hoje, sexta-feira da Paixão, é justamente o dia de nós meditarmos sobre a dor desse sacrifício, né? Obviamente, o nosso Senhor triunfou. E no domingo de Páscoa tá todo mundo querendo já os chocolates, né, e tal. E isso aqui terminou em triunfo total, completo e radical. O cristianismo não é mensagem de coitadinho, gente. Muita gente, sabe, muita gente fica falando, ai, nossa, é porque Jesus na cruz... Não... Gente, a cruz foi o sacrifício necessário pelo fato de Deus ser santo e perfeito e justo. Mas a história não terminou na cruz. O verdadeiro símbolo do cristianismo não é uma cruz com Jesus pregado lá. É uma cruz vazia, porque Jesus ressuscitou. E eu vou dar o spoiler do domingo de Páscoa. Você sabe o que significou? Você sabe o que aconteceu quando Jesus estava na cruz? A olho nu, para o nosso eu natural, Jesus na cruz é o quê? Humilhação, é morte, é tristeza, é pesar, é derrota, assim, é humilhação, é morte. Mas a lógica de Deus é mais alta. Deus fala, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, na cruz, naquele momento, na verdade, sabe o que estava acontecendo? Olha o que diz aqui Colossenses capítulo 2, versículo 15. Tendo despojado os poderes e as autoridades, Jesus fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então você pode, quem estivesse passando e olhar Jesus nu, desfigurado, completamente torturado, morto, ia pensar, nossa, que cena de tragédia, que cena de morte, de dor, de tristeza. Mas naquela cruz, Jesus fez um espetáculo do diabo. Jesus venceu a morte. Jesus cumpriu em si a pena e saiu vitorioso. E você sabe por que ele fez o que ele fez? Por causa da alegria que estava colocada diante dele. Foi pela alegria de tê-lo, de ter-nos com ele. Sabe quando a gente faz uma coisa pensando no que vem depois? Ah, eu tô fazendo uma dieta aqui, poxa, não vou comer aquela pizza porque eu quero entrar naquela calça. Eu tô fazendo uma comparação ridícula, eu sei. Mas o que sustentou Jesus naquela cruz, o que segurou ele lá não foram os pregos na mão dele. Ele que inventou as leis da física, ele que fez o prego, ele que fez a madeira, ele criou cada átomo do universo. O que segurou, o que manteve Jesus na cruz foi o amor dele por nós. Foi a ardente expectativa de construir a noiva dele, a igreja dele. Igreja como conjunto de pessoas que creem que foram lavadas no sangue dele. Então a cruz, a olho nu, é uma cena de morte, de tristeza, de humilhação, mas pela ressurreição de Cristo, pela obra consumada e perfeita dele, nós sabemos que a cruz foi vitória, vida, entendeu? E o espetáculo público não foi Cristo, foi o diabo. O diabo suicidou ao levar Jesus, né? Ao botar no coração de Judas, levar Jesus para a cruz. Deixa eu terminar aqui. Olha só, o Salmo 22 nos mostra a agonia da cruz. O que Jesus sentiu naquele lugar. O Salmo 22 foi escrito por Davi em torno de 1000 anos antes de Jesus nascer. E como Jesus foi crucificado com 33, então 1033 anos praticamente antes da cruz, olha só o que o Espírito Santo falou por Davi. Deus meu, por que me desamparaste?
né? Sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre. Tudo isso que aconteceu quando Jesus foi crucificado, né? Isso é muito, muito conhecido. Quando ele fala, Deus meu, por que me viraste as costas? Aí, eu estou lendo trechos, tá? Do versículo do Salmo 22. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Isso é uma moto, não, isso é uma bicicleta elétrica. Não havia touros no sentido literal lá. Esses fortes touros de Bazã são os espíritos malignos, são demônios, é o mal. O mal teve um momento dele de se divertir, digamos, torturando Jesus na cruz, mas ao mesmo tempo era a sentença de morte deles que eles estavam, né, recebendo. Nós vivemos um campo de batalha, esse mundo é um campo de batalha. Nós somos os peões e os prêmios desse campo de batalha ao mesmo tempo. E Deus, na sua infinita sabedoria, usa o inimigo a seu favor. Sabe estratégia de guerra? Sabe quando você usa o inimigo para você vencer? Tem gente que, eu já ouvi dizer que para matar, se pula um leão em cima de você, você pega se você tiver, óbvio, né? Um arpão e deixa ele assim na frente do seu peito. Quando o bicho se jogar em cima de você, o peso dele vai agir contra ele, vai servir para matá-lo. Então todo o esforço do bicho para te matar, para te sufocar, vai ser usado contra ele, porque tem um arpão em cima, né? Então a mesma coisa. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Olha isso aqui, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco. Gente, vocês já viram descrição de sofrimento como essa? A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. E aí aquela parte de repartirem as roupas de Jesus, tudo isso estava pronunciado em Davi, muitos anos antes, 1000 anos antes. No Salmo 22 está escrito, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha o que a gente lê em João, capítulo 3, versículos 23 e 24, isso do dia em que Jesus foi crucificado. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado. Para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Repara uma coisa, tá vendo aqui Jesus ficando sem as roupas? Lembra Gênesis, quando quando Adão e Eva percebem que estão nus e tentam pelos próprios esforços se vestir, mas Deus faz uma túnica para eles? Jesus ficou nu para que nós tivéssemos o nosso pecado coberto. Jesus foi motivo de piada na infância dele. Ele era chamado de filho bastardo. Tem outro salmo de Davi que fala que os bêbados ficavam cantando essas musiquinhas, chamando ele de bastardo, porque ele não era filho de José. Maria era virgem, ela concebeu pelo Espírito Santo. Então Jesus foi chamado de bastardo a vida dele toda, para que nós pudéssemos entrar diante do trono, para que nós fôssemos recebidos como filhos de Deus. Então tudo que nós recebemos custou um preço alto para Jesus. O fato de ele ter nos vestido, de ele ter nos lavado, o fato de sermos filhos, ele foi chamado de bastardo. Tudo que nós recebemos custou um preço altíssimo para Jesus. Mas ele recebeu de bom grado, assim, ele não fugiu, ele estava em perfeito controle, ele quis passar por tudo que ele passou. E Deus também quis que tudo acontecesse daquela maneira. Em Isaías está escrito, a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por quê? Por causa do que veio com isso. De nenhuma outra maneira, nós teríamos salvação. Um amigo meu um irmão em Cristo, perguntou ao Senhor em oração,
Por que Jesus pediu para Deus afastar o cálice, né? Jesus, antes de ir para a cruz, ele suou sangue e falou: Senhor, se tiver qualquer outra maneira, passa de mim esse cálice. E aí esse meu irmão perguntou: Senhor, se o Senhor sabia que não havia outro modo, por que o Senhor perguntou? A resposta no Espírito Santo foi justamente essa: justamente para ser negado. Porque não havia outra maneira. Gente, pecado não é brincadeira, pecado não é bobagem, sabe? Isso é uma mentira do inimigo. Pensar, não, mas isso é sem importância. O horror da cruz serve para nos lembrar da gravidade do pecado. Custou, é sério daquele tanto, é feio daquele tanto. Não é brincadeira, não é bobagem. Deus não faz vista grossa a absolutamente nada, nada passa batido. Tudo tem consequência. Então, a obra foi perfeita, a conta foi paga na cruz, e a seriedade do que aconteceu na cruz, o horror que aconteceu na cruz, é para nos mostrar a feiura do que é estar longe de Deus. Muito bem, voltando aqui a João. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram esta coisa. E aí, como se não bastasse tudo isso, uma coisa que eu aprendi ontem, que eu queria comentar com vocês, uma coisa que eu nunca entendi, foi a parte de estenderem para Jesus um caniço, né, que é como se fosse uma vara, assim, com... Ofereceram duas coisas para Jesus quando ele estava na cruz: vinho com fel. Isso serviria para quê? Para anestesiar a dor. E Jesus não quis, tá? Porque ele tomou o cálice até a última gota da dor, né? Ele recebeu a penalidade do pecado de maneira completa, de maneira total. Ele não aceitou analgésico, não. Mateus 27, 33 e 34. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E aí uma coisa que eu aprendi ontem sobre o vinagre na esponja que ofereceram para Jesus. Gente, isso foi basicamente oferecer para Jesus, você sabe o quê? Um papel higiênico usado. Porque nessa época as pessoas usavam essa esponja com água para limpar depois de usar o banheiro. Depois que limpava, eles colocavam isso na água com vinagre para limpar, para depois estender para o outro poder usar. Funcionava dessa maneira, não existia papel higiênico. Então ontem eu fui descobrir o que significa essa esponja. Jesus foi humilhado além do que a gente consegue conceber, sabe? O Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, recebeu a humilhação. Quando estenderam isso para Jesus, ele não negou, ele provou, assim, ele encostou naquilo, tá? Não houve um ultraje que foi lançado sobre Jesus que ele tenha falado: não, isso eu não aceito. Ele veio como cordeiro para o matadouro na primeira vinda dele. Mas a gente não pode se esquecer que a segunda vinda dele vai ser como rei, né? Ele entrou em Jerusalém montado num jumento, e jumento na Bíblia significa missão de paz. Né? Em Apocalipse a gente aprende que ele vem em um cavalo, e cavalo é missão de guerra. Então, assim, Jesus veio primeiro como cordeiro, ele recebeu toda a humilhação, ele lavou os pés dos discípulos e tudo, ele sofreu a pena, a mensagem foi dada, a ordem foi dada de marchar, de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de anunciar essa boa notícia. Agora, quem rejeitar, a próxima vinda dele é no cavalo, é missão de guerra, e aí vai ser feita a separação. Porque não vai ser feita a vista grossa sobre o pecado. Eu fiquei em cima do muro, eu não sei. Não funciona assim. Mas, bom, Mateus 27, 48.
E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Então, olha as humilhações pelas quais Jesus passou, né? Desde pequeno, desde criança, sendo chamado de bastardo. Ele foi pobre. Em Isaías nos ensina que ele foi um homem experimentado em trabalhos, que sabia o que era padecer. Ele jejuou 40 dias no deserto. Ele sofreu preconceito de todas as ordens, até pelo fato de ter ficado em Nazaré, que era uma cidade assim, desvalorizada. Nossa, gente, não há sofrimento que Jesus não tenha conhecido de perto, que Jesus não tenha conhecido de perto, não há sofrimento que Jesus não tenha experimentado em alta intensidade, justamente para ser compassivo para conosco. Ele não é um Deus distante, que vê de longe, que nem um Deus do Olimpo, na Grécia. Não. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Ele veio, ele sentiu na pele, ele viveu o horror do pecado, justamente para ser nosso advogado lá com Deus, para interceder a nosso favor. E principalmente, ele cumpriu nele. Gente, eu passei quase 20 anos da minha vida como cristã, sem entrar na minha cabeça, sem cair a minha ficha de que Jesus na cruz é Jesus recebendo em si a conta que era para ser paga por mim. Só que Jesus vence a morte, Jesus é a vida, Jesus é vida, eu não sou. Se a pena fosse cumprida em mim, ia ser morte eterna, inferno, entende? Bom, enfim, eu separei esses versículos. Eu acho que o Antigo Testamento descreve já tudo, né? Obviamente o Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê também muito sobre a cruz. Então a gente leu Gênesis, Colossenses, Isaías, Salmo 22, João, Mateus. É isso, pessoal. Espero que tenha sido legal. Eu tinha pedido 20 minutinhos, acabou dando quase 30. É isso. Um beijo, vamos desfrutar esse feriado. É um dia de descanso, um dia de sossego para a gente ficar com a nossa família. E que nós tenhamos no coração isso, que Jesus nos deu muito mais do que um dia de folga do trabalho com a morte dele, esse feriado de Sexta-feira da Paixão. É muito mais do que um feriado para emendar, fazer uma viagem, tarará. Jesus deu mais do que um dia de folga no trabalho, ele deu uma eternidade de folga da penalidade do pecado. E ele nos deu uma vida de folga aqui na terra também, porque ele cumpriu em si toda a justiça. E sim, nós somos chamados a sermos escravos dele, a vivermos, a entregarmos nossa vida para ele. Só que o mandamento dele não é pesado, porque é ele cumprindo em nós, então é um deleite, entende? Então, assim, para mim, esse feriado de Sexta-feira da Paixão tem um gosto diferente, porque é um descanso, porque sinceramente eu queria muito esse descanso, a semana foi puxada, mas eu penso nesse descanso, desse feriado de sexta-feira, na perspectiva de uma vida inteira aqui na Terra e na eternidade também. E eu peço a Deus que Ele abençoe o coração de todos que estão ouvindo, para que todos recebamos esse presente desse descanso. É isso. Tchau e obrigada. E tá uma sexta muito bonita.